Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos ver alguns assuntos que são fundamentais e importantes para esse concurso. E não só para esse concurso, mas para qualquer outro concurso em que caia matemática. Visto que esses assuntos, eles são a base para o entendimento de outros assuntos mais complexos. E nessa aula nós iremos estudar sobre conjuntos numéricos, MMC e MDC, frações, dízima periódica, razão e proporção e também potenciação e radiciação. Então nós iremos tratar desses assuntos. Como eu já havia falado, são assuntos importantes para o entendimento da matemática e também para o entendimento de outros assuntos no campo da matemática. Então, sem mais delongas, vem comigo, vem para a tela. Então, o primeiro assunto, conjuntos numéricos. Então, nós iremos agora adentrar ao ramo dos conjuntos numéricos. Primeiro, números naturais. O que são números naturais? Nos primórdios da raça humana, houve a necessidade de quantificar coisas, tais como contar ovelhas, contar a quantidade de grãos, número de animais que foram caçados, dentre outras coisas, né? Esse tipo de quantificação era realizada com riscos em madeiras, era feita com contagem com pedras, e daí que deriva a palavra cálculo. A palavra cálculo vem do latim cálculos, que significa pedrinha. Então, podemos dizer que os números naturais representam quantidades inteiras, com o objetivo de... Qual é o objetivo? Mensurar e ordenar determinados elementos da natureza. E o que são os números naturais? Eles representam quantidades inteiras, com o objetivo de mensurar e ordenar elementos da natureza. Então, quando conta ovelha, conta grãos, conta número de animais que foram abatidos. Então, esses números foram criados com essa finalidade. E é por isso que eles partem da contagem natural do ser humano. Conta 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses são os números naturais. E ele é representado pela letra N. E tem aqui, ó, o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Vamos aos conjuntos números inteiros. À medida que a sociedade foi ganhando certo grau de desenvolvimento, ou seja, o ser humano, ele começou a contar coisas, mas só que houve uma necessidade, pelo desenvolvimento das sociedades em geral, de se contar coisas de forma mais eficiente, e os números naturais dessa forma não eram suficientes para as demandas da sociedade para as demandas sociais que estavam surgindo. Então, à medida que a sociedade foi ganhando certo grau de desenvolvimento, os números naturais já não foram suficientes para solucionar as demandas sociais. Como eu poderia quantificar uma venda com prejuízo? Como quantificar que o frio está abaixo de 0 grau? Então, essas demandas que foram surgindo, houve a necessidade agora de se criar uma outra categoria de números, porque os números naturais já não eram suficientes para descrever a natureza de uma forma, já não eram mais suficientes para descrever a natureza de forma mais eficiente. E daí surgiu os números inteiros. Assim podemos dizer que os números inteiros são classificados, são formados por números positivos, número zero e números negativos. Enquanto os números naturais eram formados apenas por números positivos e o zero, os números inteiros, por outro lado, é formado pelos números positivos, pelo zero e por números negativos. Perceba aí que os números naturais agora, eles estão inseridos, eles estão incluídos dentro dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido, está dentro dos números inteiros. Perceba que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Então, a representação dos números inteiros Z, representa a letra Z, e são menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui o menos vai infinitamente, e aqui para o mais também vai infinitamente. Agora vamos ver alguns subconjuntos do número inteiro. Então temos aqui essa simbologia, vamos ver aqui a simbologia, que tem aqui um asterisco, o sinal de mais e o sinal de menos. O que significa o asterisco no conjunto do Z? O que significa isso? Quando tem um asterisco no conjunto Z, por exemplo, tem o Z e um asteriscozinho, o que significa? Significa que ele exclui o zero do conjunto. Excluiu, tirou o zero do conjunto. Quando tem um mais no conjunto Z, quando tem assim, um mais no conjunto Z, ele lista os números positivos. E quando tem aqui um menoszinho no conjunto dos números inteiros, ele lista os números negativos. Então vamos ver aqui. Então aqui, temos aqui o Z e o asterisco. Lembre-se, o asterisco ele exclui o zero do conjunto. Então, como é que eu vou chamar esse conjunto que está sem o zero? Conjunto dos números inteiros não nulos. Porque eles vão ser positivos, eles vão ser negativos, mas não tem zero. Então, se denomina que não nulos, ou seja, sem o zero. Então, quando tem um asterisco aqui
O Z somente com asterisco é conjunto dos números inteiros não nulos. Agora, quando tem um Z com mais, aí você diz, não, conjunto dos números positivos. Não. Veja bem, quando tem apenas um mais aqui, é conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. Por que não negativos? Porque ainda nesse conjunto aqui, o zero está incluso nesse conjunto. Então, eu não posso dizer porque o zero não é nem negativo e nem positivo. Então, o zero não é nem negativo nem positivo. Então, eu não posso dizer quando tem apenas um mais, e nós somos tendenciosos a fazer isso, quando tem apenas um mais, conjunto dos números inteiros positivos. Não. É conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. Por quê? Porque nesse conjunto ainda o zero faz parte do conjunto. Por quê? Porque aqui não tem um asterisco. O asterisco tira o zero. Então, como o zero ainda faz parte do conjunto, eu não posso dizer que é positivo ou negativo. Mas como ele tem valores positivos, eu vou dizer que ele é não negativo. Não negativo. Então, veja só, e isso sempre cai. Quando aparece o Z com mais, não é conjunto dos números inteiros positivos. É conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. Por quê? Porque o zero ainda faz parte. Ó. Se tivesse um asteriscozinho aqui com mais, aí tudo bem. Mas aqui o zero, como não tem asterisco, só tem o mais, é conjunto dos números inteiros não negativo. Agora aqui, Z, aí tem o mais e tem o asterisco. Agora sim, aqui é conjunto dos números inteiros positivos. Por quê? Porque ele vai ter apenas números positivos. Vai ser o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Olha apenas com o mais. Vai ter o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, como o 0 não é negativo e nem positivo, eu não posso dizer que esse conjunto aqui é positivo. Eu posso dizer que ele é não negativo. Mas se ele é positivo, não. Então, quando tem apenas o mais aqui, estou recapitulando aqui, quando tem apenas o Z mais aqui, e não tem asterisco. Z mais é conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. Aí vem conjunto menos. O menos é a mesma coisa. O menos é conjunto dos números inteiros negativos. Não. É o conjunto dos números inteiros não positivos. Por quê? Porque aqui ainda tem o zero no conjunto. Ó. Tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando eu tenho zero, eu não posso dizer que é nem positivo nem negativo. Nesse caso, como ele vai ter os números negativos, eu vou dizer que é conjunto dos números inteiros não positivos. E o conjunto de números inteiros com asterisco e menos. Agora sim, conjunto de números inteiros negativo. Por quê? Porque o zero não vai fazer parte. Vai ter apenas números negativos. A relação entre números naturais e inteiros os números naturais. Eles estão contidos dentro dos números inteiros. Olha só, a soma de dois números inteiros é sempre um inteiro. Chamamos isso de fechamento em relação à adição. Então, se eu pegar dois números inteiros, somar esses números inteiros, o conjunto que vai dessa soma, o resultado dessa soma também vai ser um número que faz parte do conjunto dos números inteiros. E isso nós chamamos de fechamento em relação à adição. Assim, o conjunto dos números inteiros é fechado em relação à adição e à multiplicação. O que significa que o conjunto é fechado em relação à adição e à multiplicação? Significa que eu soma dois números inteiros, o resultado também vai fazer parte do número inteiro, do conjunto dos números inteiros. Se eu fazer a multiplicação entre dois números inteiros, o resultado também fará parte do conjunto dos números inteiros. E isso é chamado de fechamento em relação. Fechamento em relação à adição e também fechamento em relação à multiplicação. Números racionais. Vamos ver, o que são números racionais? Os números racionais são aqueles em forma de razão, que significa divisão, é uma fração. Os números racionais são escritos em forma de fração, em que temos na parte de cima, em que temos o numerador na parte de cima e o denominador na parte de baixo. Em cima, numerador, embaixo, denominador, sendo diferente de zero. Então, a parte de baixo ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso dividir nenhum número por zero. Então, qualquer número pode ser transformado em fração. Então, qualquer número que pode ser transformado em fração é racional. Qualquer um que eu consiga transformar esse número em fração é racional. As dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números decimais em que as casas decimais elas se repetem infinitamente. E os decimais finitos são números racionais. Então, dízima periódica e decimais finitos são números racionais. Lembrando também que qualquer número também pode ser um número racional. Por exemplo, 1 é um número racional, porque eu posso transformar em forma de fração. Por exemplo, se eu colocar 1 sobre 1, é o resultado de 1, é um número racional. 2 também é racional? É sim, 2 é racional, porque eu posso transformar ele em forma de fração. Se eu colocar 2 sobre 1, que é igual a 2, é também racional. Então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, em que temos o A numerador, o B o denominador, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, só que B, qual é B? Esse aqui. Tem que ser diferente
de zero. A parte de baixo tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir número por zero. Vamos a alguns exemplos de números racionais. 3. Por que 3 é racional? Simples. É racional, pois eu consigo transformar em forma de fração. Por exemplo, 12 sobre 4. 12 sobre 4 é igual a 3. Ou 3 sobre 1. 3 sobre 1 é igual a 3. Então, eu posso transformar esse número em uma fração. 5. Por que 5 é racional? Pois eu consigo transformar em forma de fração, por exemplo. 10 sobre 2 é 5. 10 dividido por 2 é 5. Ou 5 sobre 1. 5 sobre 1 também é 5. Então, eu consigo transformar esse número em uma fração. E 0,5555, que é uma dízima periódica, é um número racional? É sim, é um número racional. Por que é um número racional? Eu consigo transformar esse número em uma fração, que nesse caso, ó, 5 sobre 9. E a relação é a seguinte, ó. Os números inteiros, eles estão contidos dentro dos números racionais. Então, os números inteiros é o subconjunto dos números racionais. Os números inteiros estão contidos, estão dentro dos números racionais. O número racional é aquele que não possui representação decimal exata, nem pode estar na forma de dízima periódica. Números decimais periódicos. Os números irracionais é representado pela letra I. Então, o que é o número irracional? Ele não possui uma representação decimal exata e nem pode ser transformado em dízima periódica. E o que é uma representação decimal exata? Por exemplo, 2,30. É uma representação de um decimal exato, 2,30. 1,75 também. Agora, a dízima periódica, 0,6. 0,7777 é uma dízima periódica. Esse daqui Então, o número que não pode ser um decimal exato, nem dízima periódica, ele é um número irracional. Então, não é dízima periódica, não é decimal exato, irracional. Vamos a alguns exemplos. Raiz de 2. Por que raiz de 2 é um número irracional? Porque eu não posso colocar ele em forma de fração. Eles têm casas decimais que são infinitas, mas não se repetem. Ó. 4, 1, 4, 2, 3. Então, são números decimais. São números decimais que não é um decimal exato e também não é uma dízima periódica. Ó. Veja que esses números não se repetem. O π. Por que o π é um número irracional? Porque ele também não é um decimal exato e também não se repetem as suas casas decimais. Por que o número de Euler também é um número irracional? Porque ele tem um decimal, não é um decimal exato e também não é dízima periódica, visto? Que não se repete. Agora, fazendo o resumo, temos aqui o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números inteiros e o naturais. Veja, os naturais estão aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Que está contido dentro dos números racionais. E temos aqui os números irracionais. E dentro disso tudo aqui temos o conjunto dos números reais. Vamos ver o MMC e o MDC. Antes de nós adentrarmos propriamente ao MMC e ao MDC, nós iremos ter alguns conceitos iniciais para podermos, para entendermos o que iremos falar. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é múltiplo de um número. O múltiplo de um número, ele ocorre quando este número é multiplicado por qualquer número inteiro. Então, os múltiplos de 3 são... Qual é o múltiplo de 3? Qual é o múltiplo? O múltiplo, ele acontece, ele é gerado quando nós pegamos esse número e multiplicamos pelos números naturais. Então, e nós já vimos os números naturais, 0, 1, 2, 3. Então, qual é o múltiplo de 3? Como é que eu vou saber o múltiplo de 3? Eu vou pegar o 3, eu vou multiplicar por 0, depois por 1, depois por 2, depois por 3. Aí eu vou encontrando seus múltiplos. Veja, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Então, eu tenho aqui, ó, quando eu vou multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, eu vou gerando múltiplos de 3. Eu vou gerando esses múltiplos de 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12 são múltiplos de 3. Um número possui infinitos múltiplos. O múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número pelos números inteiros. Todo múltiplo de um número é divisível por este número. Por exemplo, 12. 12 é múltiplo de 3? Sim, é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir 12 por 3. Divisível é aquele número que pode ser dividido por outro sem deixar resto. O que é um número divisível? É um número que pode ser dividido por outro sem que haja algum resto da divisão. Agora vamos aqui saber sobre divisores. O que é divisor? Divisor é o que divide. Divisor
é o que divide outro número inteiro sem deixar resto da divisão. Então, o que é um divisor? É um número que eu consiga dividir por outro número sem deixar resto. Por exemplo, 10. Vamos ver os divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Por que que esses números são divisores de 10? Porque eu consigo dividir o 10 por cada um deles. Por exemplo, eu consigo dividir o 10 por 1? Consegue. Sobra resto? Não. É uma divisão exata. 10 dividido por 1 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2. 10 dividido por 10 é 1. Então, quando eu consigo dividir esse número e não deixar resto, quando eu tenho uma divisão exata, então esse número são os divisores dele. Então, aqui, os divisores de 10 é o 1, o 2, o 5 e o 10. Por que são esses? Porque eu consigo pegar cada um deles e dividir por 10. Divido 10 dividido por 1, dá 10. 10 dividido por 2, dá 5. 10 dividido por 5, dá 2. 10 dividido por 10, dá 1. Tem uma divisão exata. Então, esses são os divisores de 10. Aqui, normalmente, as bancas costumam perguntar quantos divisores um número possui. Quando o número é muito grande, se torna inviável fazer essa contagem no braço. A gente poderia contar os divisores de cada um. Mas quando o número é grande, isso é quase que inviável. Porém, usando o mecanismo abaixo, rapidamente conseguiremos saber esse valor. Por exemplo, quantos divisores possui o número 30? Quantos divisores possui o número 30? O que nós iremos fazer? Iremos decompor em fatores primos o número. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aí temos aqui 2, ficou 2, vezes 3, vezes 5. E tudo isso, 2 a primeira, né? Vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. O que nós iremos fazer? Está aqui. 2 vezes 3 vezes 5. Nós iremos, e lembre-se, quando não tem nada é porque tem 1 elevado a 1. Vamos pegar esse elemento aqui, de cada um deles, e somar 1. Então aqui, ó, 1 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. Que fica 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. E agora eu vou pegar cada um deles e multiplicar. Vou multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2. Vou multiplicar os expoentes. E 2 vezes 2 vezes 2 dá igual a 8. Portanto, 30 possui 8 divisores. E quais são os divisores de 30? 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. São os divisores de 30. Então, recapitulando. Eu faço a decomposição em números primos e eu pego esses valores, somo o expoente mais 1 e multiplico todos os expoentes. Aí eu vou ter a quantidade de números de divisores de um número. Critérios de divisibilidade. Então, o que são critérios de divisibilidade? Muitas vezes nós queremos saber se um determinado número ele pode ter uma divisão exata por outro. E isso é importante porque, se nós soubermos disso, facilita os cálculos. Então, se conhecermos a divisibilidade de cada número, nós podemos saber que um determinado número é divisível por ele e poder realizar o cálculo. Por exemplo, 2. Qual é o número que é divisível por 2? Como é que eu vou saber que um número é divisível por 2? Eu quero um número, eu olho aquele número, será que esse número eu posso dividir por 2? Como é que eu posso saber? Sim, claro. O número que é divisível por 2 é todo número par. Então, todo número que é par, eu consigo dividir por 2. Qualquer número que for par, eu consigo dividir ele por 2 sem deixar resto. É divisão exata. Então, 2 é divisível por 4, 6, 8, 10, 15, 20. Todos estes são divisíveis por 2. Por quê? Porque terminam em um número par. Quando eu sei que o número é divisível por 3? Quando eu sei disso? Quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Quando a soma dos seus algarismos é também divisível por 3. Por exemplo, o que são esses algarismos? Por exemplo, eu tenho aqui 15. Como é que eu vou saber que 15 eu consigo dividir por 3? Eu já sei decorado, eu sei que 15 dividido por 3 dá 5. Mas como que eu vou saber aqui na prática? O que eu faço? Eu somo os dígitos, por exemplo, 1 mais 5. 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 15 também é. Então, se eu somar os dígitos e esse valor der um número que também seja divisível por 3, esse número vai ser divisível por 3. Quando o número é divisível por 4? Quando termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Por exemplo, 100. Por que eu consigo dividir 100 por 4? Sem deixar resto? Porque termina em 0, 0. Por que 116 é divisível por 4? Porque os dois últimos números também é divisível por 4. Por que 264 é divisível por 4? Porque o 64, aos dois últimos dígitos, é também divisível por 4. Quando o número é divisível por 5? É o mais simples que tem. Termina em 0 e 5.
Terminou no número em 0 e 5, esse número é certeza que é divisível por 5. Terminou em 0, terminou em 5, é divisível. Por exemplo, 10 é divisível por 5? Sim, termina em 0. 25 é divisível por 5? Sim, termina em 5. Terminou em 0 ou terminou em 5, é divisível por 5. Divisível por 6. Quando é que eu sei que um número eu posso dividir por 6 sem deixar resto? Quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par, e a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Por exemplo, 168 é divisível por 6? É por quê? Primeiro, terminou par, 8, terminou em 8, né? Par. E a soma 1 mais 6, 7, mais 8, 15. E 15 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 6, porque é divisível por 2 e divisível por 3. Quando o número é divisível por 8? Quando termina em 3 zeros ou os 3 últimos dígitos é divisível por 8. Nesse caso aqui, 1000 é divisível por 8? É, porque termina em 3 zeros. 2120 é divisível por 8? É sim, por quê? Porque os 3 últimos dígitos é divisível por 8 também. Quando que o número é divisível por 9? É divisível por 9 quando a soma dos algarismos for divisível por 9. 81 é divisível por 9 por quê? Porque eu somo 8 mais 1 é igual a 9. E 9 também é divisível por 9. Agora vamos falar sobre os números primos. Os números primos. Números naturais que possuem apenas 2 divisores. O 1 e ele próprio. Então, o 1 e ele próprio. Vamos lá. Vamos aos divisores de 11. Então, aqui, números naturais tem dois divisores diferentes. Já vimos que o que é divisor é aquele que divide. Então, o número primo, ele só tem dois divisores. 11. Por que 11 é um número primo? Porque tem apenas 2 divisores. Eu posso dividir o 11 por 11, mas também posso dividir o 11 por 1. Como ele tem 2 divisores diferentes, o 11 e o 1, então ele, 2 divisores, é um número primo. O 2, por que o 2 é um número primo? Porque ele tem 2 divisores diferentes, o 2 e o 1. É um número primo. Nota, o 2 é o único número primo que é par. O único número primo que é par é o 2. Por que 2 é apenas o único número primo que é par? Porque qualquer outro número acima de 2 já vai ter como divisor o 2. Por exemplo, o 4 vai ter como divisor 2. Vai ter como divisor o 4, vai ter divisor com 4, 2 e 1. Então já vai ter 3 divisores. O 1 não é número primo, pois possui apenas um divisor, que é ele mesmo. Vamos ver também sobre fatoração. O que é fatorar? Fatorar é decompor um número natural em fatores primos. Já vimos que é fator primo. Fator primo, ou números primos, são números que têm apenas 2 divisores. Ele mesmo e 1. Ele mesmo e 1. Então, fatorar é transformar o número em um produto de fatores irredutíveis. Vamos fatorar 18. Como se fatora? Então, eu pego 18. Aí, 18 dividido por 2 então dá 9. Aí tem 9. 9 dividido por 3, então dá 3. 3 é dividido por 3, dá 1. Então, o fator ficou 2 e 3. 2, 2 e 3 ao quadrado. Então, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 vezes 3 ao quadrado. Então, são fatores primos. Porque 2 é primo e 3 também é primo. Agora vamos ao MMC e o MDC. O MMC significa mínimo múltiplo comum e o MDC significa máximo divisor comum. Vamos aqui, encontrar o MMC de 3 e 5. Então vamos aqui. Vamos tirar o múltiplo. Qual é o múltiplo de 3? É 3, 6, 9, 12, 15, 18. Qual é o múltiplo de 5? É 5, 10, 15 e 20. Então, qual é o menor múltiplo entre eles dois? Eu pego, dentre eles dois, o menor comum entre eles dois. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 15. O 15 é o menor múltiplo entre o 3 e o 5. Então, o menor múltiplo aqui, ó, é o 15. Então, o MMC entre 3 e 5 é 15. E o MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Então, eu vou tirar os divisores desse número e pegar o maior. Por exemplo, o MDC de 10 e 15. Vamos tirar os divisores de 10. É 1, é 2, é 5, é 10. Os divisores de 15 é 1, é 3, é 5, é 15. Qual é o maior divisor comum entre eles? O maior é aqui, ó, é o 5. Então, o MMDC entre 10 e 15 é 5. Agora vamos uma regra prática para descobrir o MMC e o MDC. Qual é que regra prática é essa? Vamos descobrir entre 3 e 5.
Vamos fazer a fatoração deles, vamos fatorar esses números, ó, aqui, ó, 3 e 5. 3 dividido por 3 dá 1, tá aqui. Repete o 5, aí vem aqui, 5 dividido por 5 dá 1. Então ficou, ó, 3 vezes 5. Nesse caso, o MMC entre 3 e 5 é 15. Por quê? Porque deu 3, ó, vezes 5. Pois, ó, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, dessa forma, para encontrar o MMC, fatora-se os números e depois multiplica os fatores primos resultantes. Fatora o número, multiplica os fatores primos. Vamos aqui, descobrir o MDC entre 10 e 15. Vamos fazer a fatoração, ó, vamos seguir o mesmo processo do MMC, vamos seguir a fatoração. Ó. 10 e 15. 10 dividido por 2 dá 5. Então, como 15 eu não consegui dividir por 2, eu vou repetir. 15 dividido por 3 dá 5 aqui embaixo. Então, esse aqui eu não consigo dividir, eu repito. Agora, 5, ficou aqui 5 e 5 aqui. 5 eu posso dividir, ó, ambos por 5. Então, que fica 1, fica 1. Veja que aqui, ó, nesse caso aqui, o 5, esse 5 aqui, foi divisível por 5. Então, eu consegui encontrar um número que dividisse esses dois ao mesmo tempo. Veja que aqui eu não consegui, porque ó, aqui é divisível por 2, mas aqui não é. E veja que eu consegui, aqui, esse aqui é divisível por 3, mas esse aqui não é. Mas aqui sim. São todos divisíveis. Eu posso dividir por 5, os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o MDC entre 10 e 15 é 5, porque o único que eu consegui é dividir os dois ao mesmo tempo. Como extrair o MMC e o MDC de um número em forma de potência? Então, para o MMC, eu vou multiplicar os fatores primos, comuns e não comuns, com os maiores expoentes. Lembre-se, menor vai ser maior expoente. Menor pega o maior expoente. Maior pega o menor expoente. Por exemplo, como MMC é o mínimo, múltiplo comum, mínimo, eu pego o maior expoente. O MDC, máximo divisor comum, eu pego o menor expoente. Então, ó, MMC multiplica os fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. Porque mínimo, aí eu pego o maior. Máximo, eu pego o menor. E o MDC, eu multiplico os fatores primos comuns. Lembre-se que aqui é máximo divisor comum, ó. Multiplica os fatores primos comuns com expoentes com menores expoentes. Enquanto o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu pego o maior expoente, o MDC, que é o máximo divisor comum, eu pego o menor expoente. Então vamos ver aqui, descobrir o MMC e MDC entre A, B e C. Então o A é esse aqui, o B é esse aqui e o C é esse aqui. Estão fatorados. O que eu vou fazer? Pegar os fatores comuns com maiores expoentes. Quais são os fatores comuns? Ó, é o 2 a segunda e o 3 a segunda. Por que o comum? Porque o 3 a segunda... Quais são os fatores comuns? 3, tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tem o 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, esses números, 2 e 3 são comuns a esses três números, A, B e C. Então, é comum, 2 e o 3 é comum a esse e a esse. Só que os comuns com maiores expoentes. Qual é? Esse é comum? Não, esse é comum, mas é o menor. Então, como é o maior expoente, está aqui, 2 ao quadrado. É o comum dos 3, mas com o maior expoente. Outro fator comum, 3. Por que o 3 é comum? Porque o 3 está aqui e está aqui. Eu pego o quê? Com o maior expoente. Está aqui. Com o maior expoente, a 3 é a segunda. Agora, fatores comuns com menores expoentes. Esse aqui é comum? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Qual é o menor expoente? Ó, é 1. Aqui, ó. É 1. Então, é 2. O 3 também. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. É comum? Qual é o menor expoente? Esse aqui, ó. 3 aqui, ó. Só tem 1. Não é 3, tá aqui. Agora, fatores comuns... agora, fator não comum aos números com maior expoente. Ou seja, qual é o que é não comum? É que só tem apenas 1 ou 2, por exemplo. 7. 7 só tem aqui. Não tem aqui, não tem aqui. Então, não é comum. O 5. O 5 eu tenho aqui. 5 eu tenho aqui, mas não tenho aqui. Eu tenho aqui, mas não tenho aqui. Então, 5 e 7 são fatores não comuns. Agora, vamos lá. Como eu faço o MMC? MMC é escolher os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. MMC, comuns e não comuns. Quais são os fatores comuns? Está aqui, ó. Com maiores expoentes, comuns e não comuns. Então, eu tenho, ó, esse aqui, 2 a segunda, 3 a segunda, que são os comuns. E os não comuns, está aqui, ó, 5 vezes 7, ó, 5 vezes 7. E multiplico todos eles, que dá 1.260. E o MDC, como é que eu faço o MDC? Eu pego apenas fatores comuns com menores expoentes. Quais são os fatores comuns com menores expoentes? Aqui, ó. Esse aqui é comum, com menores expoentes. Então, é 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, com números em forma de potência, para tirar o MMC, multiplicação de fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. MDC, multiplicação de fatores primos
Multiplicação de fatores primos comuns com menores expoentes. Em que situações eu utilizo o MMC e o MDC? Como que eu diferencio isso? Então, essa é uma parte bastante importante, pois de nada adianta saber calcular MMC e MDC, mas não saber em que situação devemos utilizar ou um ou outro. Veio repetições cíclicas, eu utilizo o MMC. Em situações que envolvam maior número, maior tamanho, menor quantidade, eu utilizo o MDC. Operações com números racionais. Então, vamos ver aqui o conceito de fração. Fração é divisão. Então, a fração é a divisão entre dois números. A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador. Então, vamos lá. Marta, Raquel e Vera compraram uma barra de chocolate. Elas decidem que vão dividir essa barra em partes iguais para cada uma. Qual a fração que cada uma ficará? Veja que temos 3 pessoas, logo a barra de chocolate será dividida em 3. Quando a barra de chocolate estiver quebrada em 3 pedaços, cada uma das meninas pegará o seu pedaço para comê-la. Agora vamos montar a fração fazendo as seguintes perguntas. Em quantas partes foi dividida a barra de chocolate? Foi dividida em 3. Quantos pedaços cada menina ficou? Cada menina ficou com um pedaço. Então, nesse caso, cada menina pegou seu pedaço. A barra foi dividida em 3 pedaços. 1, 2 e 3. Então, temos quantas barras foi dividida? Foi dividida em 3. Quanto cada uma pegou? Cada uma pegou 1. Então, cada uma tem 1/3 do chocolate. Então, o denominador indica quantas partes a barra foi dividida. O numerador indica quantas partes cada menina ficou com o chocolate. Como somar frações? Vamos ver com denominadores iguais. Então, quando os denominadores são iguais, soma-se os numeradores e mantém o denominador. Então, daqui eu tenho 1/5 mais 2/5. Veja que o denominador é a parte de baixo, são iguais, 5 e 5. O que eu faço? Nesse caso, eu vou pegar os numeradores. Vou somar o numerador. 1 mais 2 é igual a 3. Vou somar os numeradores e vou manter o denominador, 5. Somei os numeradores, 2 mais 1 mais 2, que dá igual a 3. Repetir o denominador. Por quê? Porque são iguais. Agora, com denominadores diferentes, deve fazer com que eles fiquem iguais. E como é que eu faço para que eu tenha, quando eu tiver denominadores diferentes, eu consiga fazer com que eles fiquem iguais? Utilizando o MMC. Por exemplo, eu tenho aqui 3 sobre 2, dividido mais 1 sobre 3, mais 4 sobre 6. Veja que aqui o denominador é 2, aqui é 3 e aqui é 6. São diferentes. Mas eu tenho que fazer com que esses aqui sejam iguais para depois eu fazer a soma. Então eu tiro aqui, eu vou tirar o MMC entre 2, 3 e 6, ou seja, eu pego esses aqui e vou tirar o MMC entre eles. Entre 2, 3 e 6, deu aqui, o valor deu 6. Dica. Se o maior denominador for múltiplo dos demais, esse será o MMC, Veja aqui, o maior numerador, tá aqui. Ele é múltiplo de 3? É, certo. Ele também é múltiplo de 2? É. Nesses casos, quando o maior numerador for múltiplo dos demais, ele será o MMC. Então, nesse caso, 2, 3 e 6, eu não precisava nem fazer a fatoração. Eu já de cara já sabia que esse daqui eu poderia usá-lo como MMC. Aí aqui, encontrando, sabemos que o MMC agora é 6, né? Tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 3 sobre 2, 1 sobre 3, 4 sobre 6. Aí eu vou fazer as barrinhas, aqui mais. Tá. Se aqui fosse menos, eu colocaria aqui, em respectivamente menos. Então aqui eu fiz as barrinhas, aí coloquei embaixo o comum, 6, 6, 6, que é o que eu encontrei a partir do MMC. Tá aqui, 6, 6 e 6. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 agora, dividir por esse e multiplicar por de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar por de cima. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui esse 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9, tá aqui. Então eu peguei esse número, vim para cá, dividi por 2. Quanto é 6 dividido por 2? É 3, tá aqui. Esse resultado eu multiplico por de cima. Aqui, 3 vezes 3 é 9. Então o 9 vem para cá. Da mesma forma, tá aqui o 6, tá aqui. 6 dividido por 3. Quanto é 6 dividido por 3? É 2. Então esse aqui, 6 dividido por 3 aqui é 2. Então esse resultado eu vou multiplicar por de cima. 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. Então o 2 vem para cá. Da mesma forma, esse aqui, 6 dividido por 6 é 1. O resultado eu multiplico por de cima. Quanto é 1 vezes 4? É 4. Então, 4 vem para cá. Então, aqui fica 6, 6, 6. E aqui fica 9, 2 e 4.
Veja que agora, ó, são todos iguais. E quando são todos iguais, como é que eu faço para somar? Repetir o denominador e somar os numeradores. Repetir o numerador, somar os denominadores. Está aqui, ó. 9 mais 2 mais 4 e repetir. 9 mais 2 mais 4 dá 15. 15 sobre 6. Agora vamos saber como multiplicar as frações. A multiplicação de frações é realizada multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Pronto. Cima com de cima, embaixo com de baixo. Multiplica em cima com de cima, multiplica embaixo com de baixo. Então, vamos multiplicar as frações. Ó. Eu tenho 3 sobre 2, 1 sobre 3, 4 sobre 6. Como? Multiplica em cima com a parte de cima. Multiplica embaixo com a parte de baixo. Então, é 3 vezes 1 vezes 4. 3 vezes 1 vezes 4. 2. 2 vezes 3 vezes 6. Que dá aqui 12 em cima e 36 embaixo. Como dividir frações? A divisão de frações é: mantém a primeira fração, eu multiplico pelo inverso da segunda. Está aqui. Eu quero 5 sobre 2 dividido ó, por 1 sobre 3. Então, eu vou pegar esse primeiro, vou repetir. Está aqui. Ó, tá aqui, tá aqui. Repetir. Está aqui. 5 sobre 2, 5 sobre 2. Está aqui. Repetir. Mudei o dividir pelo multiplicar. Está aqui. Ó. Repetir. Está aqui. Ó. Repetir. Mudei assim, ó, o sinal de dividir ó, por multiplicar. Está aqui. E agora, esse aqui, eu vou inverter. O que é inverter? É 1 sobre 3, tá aqui, né? 1 sobre 3. Então, quando eu inverter, eu vou ficar 3 sobre 1. Então, aqui, se é 1 sobre 3, aqui é 3 sobre 1. Agora, pronto. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. 15 sobre 2. Agora, vamos falar sobre dízima periódica. A dízima periódica é um decimal não exato em que há repetição infinita das casas decimais. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais, visto que podemos transformá-la em uma fração. Então, como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz? Então, vamos ao processo. O que nós iremos fazer aqui? Primeiro, nós iremos igualar a dízima ao valor de x. Então, por exemplo, obter a fração geratriz da dízima periódica, 0,7777. Como é que eu vou transformar esse número em uma fração? Simples, está aqui. O que nós iremos fazer? Primeiro passo, chamar ele de x. Ou seja, eu vou pegar o x é igual a 0,777. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira equação, x é igual, temos aí a primeira equação. Vamos lá, vamos obter a segunda equação. Como que eu vou obter a segunda equação? Eu vou multiplicar essa equação aqui por 10, no caso. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, x, 10 vezes x é 10x. 0,7 vezes 10 dá 7,7777. Então, fica aqui, ó. Aqui é a primeira que a gente encontrou. E quando eu multipliquei por 10, x vezes 10 dá 10x. 0,777 vezes 10 dá 7,777. Agora eu vou pegar essas duas, essa aqui e subtrair uma da outra. Eu tenho aqui 10x menos x e tenho aqui 7,7 menos 0,7. Então, o que fizemos? Igualamos x à fração. A dízima periódica, está aqui, x igual. Multiplicamos ambos os lados por 10. Está aqui. X vezes 10 dá 10x. 0,7 vezes 10 dá 7,777. Depois pegamos essa equação aqui e subtraímos dessa aqui. 10x igual a 7,777 menos x igual a 0,777. Veja que ó, as casas decimais são iguais, então eu vou anular. Vai ficar 7 menos 0, dá 7. Está aqui, ó. 7,777 menos 0,777 dá 7. E 10 menos 1 dá 9. Então, 9x é igual a 7. Então, x é igual a 7 sobre 9. Então, essa aqui é a fração que deu origem a esse aqui. Vamos ver essa aqui. Vamos saber a fração dessa dízima periódica 3,45555. Vamos lá. Igualamos a x, está aqui a dízima. Igualamos a x. Está igualado a x. Agora nós vamos multiplicar por um número até que a vírgula fique antes dos números que se repetem. Então, nós iremos multiplicar por um número de forma tal que a parte que se repete, que a vírgula fique ó, antes da parte que se repete. Nesse caso, ó, a vírgula está aqui, então ele tem que pular duas casas. Ora, para que ele pule duas casas, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 100, são duas casas. Então, esse aqui, ó, eu vou multiplicar esse aqui, ó, x igual a 3,42555, vou multiplicar por 100, que nesse caso vai ficar, ó, 100x igual a 342,555. Tá aqui. Aí vamos ter duas equações. Tá aqui. Essa aqui vai ser a nossa primeira equação. Tá aqui, ó. 100 igual a 342,555. Agora, dessa aqui, eu vou
obter uma outra equação. Como? Eu vou multiplicar aqui por 10, o de cima por 10 e aqui também por 10. Então, quando eu multiplicar 100 multiplicado por 10 dá 1000. Daqui dá 1000, ó, tá aqui. Igual a 342,5 vezes 10 dá 3.425, ó. 3.425,565. Por quê? Porque eu multipliquei essa outra equação que nós criamos por 10 e por 10 aqui. Então, ficou 1000, x está aqui. Então, temos aquela primeira, está aqui. Temos a outra, está aqui. Agora, vamos subtrair. 1000 menos 100 dá 900, x. 342,555 menos 342 dá 342, daqui dá 3.083. Aí eu pego x é igual a 3.083 dividido por 900. Agora vamos a um segundo processo, bem mais simplificado. Para isso, nós temos que conhecer algumas partes da dízima. Primeiro, parte inteira. O que é parte inteira? Essa aqui, que vem antes da vírgula. É a parte inteira. Parte não periódica. O que é a parte não periódica? É a que não se repete e está depois da vírgula. É a que está depois da vírgula, mas que não se repete. Está aqui, ó, parte não periódica. E a parte periódica é aquela que está depois da vírgula e que se repete. Está aqui, ó, 62, 62, 62, 62. Então, vamos lá, recapitulando. Parte inteira, que vem antes da vírgula. Parte não periódica, que vem depois da vírgula e não se repete. E parte periódica, que é aquela que vem depois da vírgula e se repete. E como se nós iremos saber a fração geratriz dela? Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte inteira com a parte não periódica e a parte periódica. Ou seja, eu vou pegar a parte inteira, a não periódica e a periódica. Onde é a periódica? Até aqui, ó. Aqui, porque vai repetir infinitamente. Então, eu pego até aqui. E é que se repete, ó. 62, 62, 62. Então, tá aqui a parte inteira, parte não periódica e a parte periódica. Tá aqui, ó. É a que se repete. Por quê? Porque é 62 que se repete, ó. 62 que se repete, ó. 62. Então, como já vimos as partes aqui, ó. Parte inteira, parte não periódica. Parte periódica, como que nós iremos obter a fração geratriz? É simples. Eu vou pegar a parte inteira, a parte não periódica e a parte periódica, ó. Apenas as que se repetem, ó. Apenas, ó. Qual é que está repetindo? 62. Então, eu vou pegar a parte inteira, a não periódica e a periódica, eu vou juntá-las. Vou subtrair da parte inteira com a não periódica. Então, tá aqui, ó. Pego todas essas aqui, até o 62, ó. Tá aqui, ó. Até o 62. Vou subtrair da parte, uma parte inteira e a parte não periódica. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, quando eu subtrair esses números, que é esse resultado aqui, eu tenho o numerador. Tá aqui, o numerador. O numerador, eu pegando essa parte aqui, ó, até a periódica, menos essa parte aqui, ó, tirando a periódica. Pego tudo, junto tudo, e subtrai das outras partes, tirando a periódica. Então, pega tudo e subtrai desse aqui, ó. A parte periódica, o denominador é feito assim, será formado dessa forma. Para cada dígito da parte periódica, acrescentamos um zero no denominador. Então, quantos dígitos tem a parte periódica? Está aqui, ó. O que está se repetindo, ó? Dois números que se repetem, ó. 62, ó. Dois números, então eu vou colocar 9 e 9. Está aqui, ó. 9 e 9. E da parte não periódica, 0 para cada parte não periódica. Tem quantas partes não periódicas? Tem, ó, duas partes não periódicas. Está aqui, ó. 0, 0. Então, ficou 14.021 dividido por 9.900. Essa é a fração. O que é a razão? Razão é a divisão ou quociente entre duas grandezas. Então, A dividido por B ou A, aqui, ó, com esse símbolo dividido por B. Como podemos identificar ela? A razão entre A e B, A está para B, para cada A tem B, A e B estão entre si. O que é a proporção? A proporção é a igualdade entre as duas razões. Ou seja, se duas razões são iguais, dizemos que elas são proporcionais. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Como podemos identificar elas? A está para B, assim como C está para D. A e B estão entre si, como C está para D. A razão entre A e B é igual a C sobre D. Agora vamos ver a potenciação e a radiciação. O que é potenciação? Potenciação é a multiplicação do mesmo número n vezes. Então, o que é potência? É eu pegar o mesmo número e multiplicar ele n vezes. Propriedade da potenciação. Então, vamos ver aqui a multiplicação de potência. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira e 2 elevado à quinta. Então, aqui 2 elevado à terceira e 2 elevado à quinta. Então, para que eu multiplique esses dois números, veja que o 2 é comum. Ó. 2 é comum. Se ele é comum, eu vou pegar, repetir ele, tá aqui, e somar os seus expoentes. Então, 2 à terceira mais 2 à quinta, eu vou repetir o 2, que é a base, e somar os expoentes. Ó. 3 mais 5, 8. Então, fica 2 oitavos. A divisão está aqui, ó, 4 sobre 5 e 4 sobre 3.
4 elevado a 5 e 4 elevado a 3. Eu vou pegar, tá aqui essa divisão, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 5 menos 3, fica igual a 4 elevado a 2. E a potência, eu tenho 3 ao quadrado, que é elevado a quarta. Eu apenas multiplico os expoentes, que dá 2 vezes 4, dá 8. 3 elevado a oitava. Pois bem, chegamos ao final dessa aula. Lembrando que essa aula é muito importante, que são os princípios básicos da matemática. E dessa aula você vai utilizar essas várias ferramentas que foram apresentadas aqui para poder resolver questões diversas e também para ter o entendimento da matemática. Se você conhecer o assunto de hoje, você terá ferramentas suficientes para poder entender e até aprimorar o seu conhecimento de matemática. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos que querem aprender de forma efetiva e eficaz a matemática, não só para concursos públicos, mas para a sua vida também. Valeu e até a próxima!